Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre todo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, essa semana que passou, o Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, fez um decreto sobre a posse de armas. Todo mundo sabe que durante a campanha eleitoral dele, uma das principais metas dele era a liberação do uso de arma para a população brasileira. Que todo brasileiro teria direito de ter posse de arma igual os americanos. Ele bateu nessa tecla direto, falou que quando se ganhasse ele ia liberar o uso de armas. Isso fez a festa de muita gente aí que tem um pouquinho menos de neurônio, batendo palma para ele. O próprio mercado de armas nacional vibrou, o mercado nacional vibrou também, porque é mais um mercado para vender armas, entendeu? Porque na realidade as empresas, as indústrias bélicas ganham milhões e milhões com as armas. Um dos grandes mercados mundial é da arma. Países como os Estados Unidos faturam bilhões e bilhões de dólares com a venda de armas, seja de forma legal ou de forma ilegal. O mercado de armas é um dos principais problemas mundiais. Guerras no mundo inteiro, o próprio tráfico de drogas se abastecem desse mercado de armas, legal ou ilegal. Aqui no Brasil, o número de armas que são registradas são menores do que o número de armas que existem de fato. A morte de pessoas por arma de fogo aqui no Brasil, infelizmente, é uma realidade muito triste. É muito triste mesmo. Estatísticas mostram o número de pessoas que morrem por armas de fogo. Isso numa sociedade brasileira que a desigualdade está de forma muito grande, ela voltou a crescer de forma descontrolada, é um índice de desigualdade social, desemprego, pessoas passando fome, tráfico de drogas, bandidagem. Nós na realidade estamos praticamente num clima de guerra civil não declarada. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio Ceará, que está passando por um grande problema de violência urbana devido ao tráfico de drogas, é gigantesco. E a ideia do Jair Bolsonaro de liberar as armas, liberar para todo brasileiro as armas, numa sociedade em que as pessoas estão a ponto de explodir a qualquer momento, em que numa discussão de rua, a pessoa que estiver armada pode puxar a arma e atirar na pessoa, por estresse, por raiva, por um monte de motivos, e mais um crime aconteceria. E pode acontecer, isso às vezes isso acontece. Temos vários vídeos de pessoas andando com armas na rua, apontando para a cara dos outros. Então, essa ideia que ele quer é uma ideia ridícula. Ele usa exemplos de cidades como do Canadá, que tem o porte de armas legalizado, em que as taxas de crime são baixíssimas, mas lá mas no Canadá o índice de qualidade de vida é elevadíssimo. A população tem bons recursos para ela, tem alimentação, tem educação, tem saúde pública, tem segurança, tudo bem desenvolvido. Então você dificilmente vai ter pessoas puxando armas para matar os outros em discussões de trânsito. São mais civilizados. Estados Unidos é um exemplo disso. Estados Unidos é um barril de pólvora ambulante. Qualquer discussãozinha, a pessoa que estiver com a arma pode puxar a arma e apontar para o outro. E lá tem leis severas. O controle é bem feito, mas o índice de violência, de morte por armas de fogo é muito grande. Isso pode acontecer, aqui no Brasil já tem um exemplo de pessoas, crianças que estavam dentro de casa, com armas dentro de cofres, que puxaram as armas e dispararam, e puxaram armas de brincadeira e mataram as outras. Fora do Brasil isso acontece, nos Estados Unidos isso acontece direto.
Então, assim, os Estados Unidos já está querendo mudar a lei do porte de armas nos Estados Unidos. E aqui, essa semana, Jair Bolsonaro fez um decreto. E outra coisa, decretos são coisas que são muito questionáveis. É o presidente governar, fazer leis por decretos. Claro que depois isso que o presidente faz vai para a sanção do Congresso e eles podem aprovar ou não aprovar. Aí o Jair Bolsonaro fez um decreto essa semana, foi publicado no Diário Oficial no dia 16, com uma mudança do porte de armas. Pessoas ficaram muito nervosas, muita gente discutindo nas redes sociais, principalmente no Facebook, aqueles textões enormes discutindo, falando pró e falando contra. Só que, gente, vamos ter uma calma. O que ele fez não alterou praticamente em nada a norma de porte de armas. Então a gente tem que ter calma com isso também, mas não ficarmos quietos, porque porte de armas, a liberação de armas é um perigo muito grande para a sociedade brasileira, muito grande. É botar você num fogo enorme, num fogaréu, jogar gasolina e pólvora. É isso que Bolsonaro quer fazer, isso que mostra cada vez mais o governo Bolsonaro é um governo despreparado. Bolsonaro como presidente é despreparado. Seus ministros que estão ali dando apoio são despreparados, totalmente despreparados. Ele está querendo governar no oba-oba e não se governa no oba-oba. Tem que se ver a situação como todo e governar. E essa ideia dele de liberar as armas, o porte de armas, é loucura. Mas o decreto que ele fez essa semana não alterou nada, só alterou uma das normas da lei que já foi aprovada e eu vou falar para vocês, tá? Vamos lá. A lei de porte de armas, ela tem 6 pontos. E desses 6 pontos, apenas um mudou. Mas eu vou falar para vocês quais são os 6 pontos, para vocês terem noção como funciona. Ele alterou só o 6º ponto, o restante continua igual, então não houve alterações drásticas. Uma dessas alterações foi ampliar o período o período em que você tem o porte de armas de 5 anos para 10 anos. O que significa isso? Você, quando tem o direito ao porte de arma, você faz todo aquele procedimento, você tem aqui a permissão durante 5 anos para ter aquele porte de armas e deve ser renovado a cada 5 anos. Ele ampliou de 5 anos para 10 anos. Não é uma mudança tão grande assim? É, mas é uma mudança. Entendeu? Em vez de você fazer de 5 em 5 anos, você faz de 10 em 10 anos. Nesse ponto eu discordo profundamente. Eu acho que 5 anos é o tempo perfeito para você fazer isso. É um tempo hábil para você avaliar a pessoa de 5 anos. Não é muito, mas 5 anos é um tempo hábil. 10 anos é mais complicado. Você, em 10 anos a pessoa pode apresentar alguns problemas, pode não estar apto, pode acontecer um monte de coisa. E 10 anos é muito tempo. Entendeu? Aí eu discordo profundamente dessa mudança. Foi essa mudança, mas essa é uma das mudanças. São 2 mudanças que dão. Eu vou dizer como era e como ficou. Tá, a posse atualmente é liberada para as pessoas que sejam maiores de 25 anos. Menores de 25 anos não podem. Tem que ser maiores de 25 anos. Tem que ser maior de 25 anos. 26, 27, 28, 29, 30. Tem que ser maior de 25 anos. Até 25 anos você não pode ter porte de armas. O segundo ponto, esse maior de 25 anos não mudou, continua igual. Segundo ponto, tem a ocupação ilícita e de residência certa. Você tem que ter uma ocupação, você tem que estar trabalhando para ter o porte de armas. Você tem que ter algum trabalho lícito, não ilícito. Você não pode ser traficante para ter arma de fogo. Então, tá certo, e tem que ter uma residência certa. Eu tenho um trabalho lícito, eu sou motorista de ônibus, eu tenho meu trabalho e resido num endereço ali certo. Então, eu tenho, isso é o segundo ponto e não mudou. Vamos lá, terceiro ponto que também não mudou. Comprove incapacidade psicológica. Você não pode ser um louco varrido para você ter porte de arma. Não pode. Então você tem que ter ser comprovado psicologicamente. E isso a Polícia Federal que registra o porte de armas é que faz essa avaliação, vai fazer uma avaliação psicológica. É importante isso é importante, é mais importante. Quarto, comprova incapacidade técnica. Tem que ter um curso.
Você vai dar uma arma de fogo para uma pessoa que não tem capacidade de atirar? Tem que ter. Tem que saber atirar, tem que ter um curso técnico, saber atirar, como manejar a arma, como você limpar, você não deixar a arma carregada. Tem que deixar isso, é um comprovante de capacidade técnica, entendeu? Precisa, é necessário. Quinto ponto, não tenham antecedentes criminais e não estejam respondendo inquérito policial ou processo criminal. Isso é importantíssimo. Se você tem um antecedente criminal, você assaltou uma pessoa, tudo bem, você foi preso, pagou seu tempo, você não está mais ali, você não pode ter porte de arma, é proibido ter porte de arma. Ou você está respondendo um inquérito policial, por exemplo, você está dando respondendo um crime, você não foi preso, mas está respondendo, você também não pode, entendeu? Então, isso é muito importante, muito importante. E o 6 esse mudou, esse ele fez alteração. Como era? Declarem a efetiva necessidade de ter uma arma. O que é isso? Você vai dizer o porquê você quer ter arma. Na minha região está tendo muito assalto, eu preciso ter uma arma para proteger a minha família, eu sou caminhoneiro, então eu tô viajando em determinados locais muito perigosos, eu preciso ter uma arma. Você tem que dizer o motivo. Eu sou vigilante, preciso ter o porte de armas. Então você tem que declarar isso. Isso é importante. São 6 pontos que são importantes. Ele alterou esses 6. E como é que ficou? Ele tirou a necessidade, a exigência de comprovação efetiva da necessidade de ter armas antes de registrar. O que significa? Existem grupos que ele criou exceção para ter o porte de arma sem a necessidade de dizer o motivo porque ele quer. Essas pessoas, esse grupo de pessoas não precisa dizer o motivo. Ele não precisa dizer o motivo, mas ele tem que passar pelos 5 pontos anteriores, que são, vamos lembrar os 5 pontos: maior de 25 anos, ter uma ocupação lícita e residência certa, capacidade psicológica, comprovar capacidade técnica, não ter antecedentes criminais. Esses ele tem que ter. Mas ele não precisa mais declarar o porquê a necessidade, entendeu? Mudou, afetou um pouco, não afetou muito, mas afetou um pouco. Esse não é o mais preocupante. O mais preocupante é o de 5 para 10 anos para você renovar o porte de armas, entendeu? É isso que é o preocupante, entendeu? Isso é que é o preocupante. E agora, determinadas pessoas, eles podem solicitar sem dizer o motivo porque querem as armas, entendeu? Um certo grupo pode dizer porque podem ter o porte de armas. Então você pode fazer um grupo. Eu vou dizer qual é o grupo que está dentro vou dizer qual é o grupo que ficou isento de declarar a necessidade da arma. Vou falar para vocês. Esse grupo são agentes públicos, inclusivos e inativos, da área de segurança pública. Esses podem solicitar sem a necessidade de dizer o motivo porque eles querem. Integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, da Administração Penitenciária, do Sistema Socioeducativo, e desde que eles estejam lotados em unidades de internação e que se refere ao inciso 6 do caput do artigo 112 da Lei número 8.069 de 13 de julho de 1990. Envolvidos nos exercícios de atividades do poder da polícia administrativa ou da correição em caráter permanente, militares ativos e inativos, residentes em área rural, residentes em áreas urbanas, de unidades federativas que tinham em 2017 taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes, conforme dados do Atlas de Violência de 2018. Entendeu? Então são esses grupos que podem solicitar porte de arma de fogo sem dizer o motivo. Esses aí podem. A lei mudou, dia 16 foi promulgado no Diário Oficial, então está valendo. E claro que existem pessoas que estão se movimentando contra isso. Mas essas mudanças, essa principal da sexta norma, sexto ponto, que é para você ter arma de fogo, essa não alterou tanto assim. Entendeu? Não alterou, mas a de 5 para 10 anos, sim, alterou bastante. Então temos que ter cuidado. Só que ele quer fazer mais mudanças.
Bolsonaro quer fazer mais mudanças, ele quer fazer. E claro que isso implica, claro, nós sabemos que tem um motivo financeiro, claro, movimentar milhões com a indústria bélica brasileira vendendo armas para o cidadão brasileiro. Tanto que ele quer facilitar a venda para as pessoas comuns. Ele quer facilitar. Ele já disse que quer reduzir os impostos para a pessoa comprar armas. Só que aí também entra em um outro parêntese. Por que não reduzir impostos para remédios, para alimentos e outras coisas necessárias? Saúde, educação. Esses pontos são os mais importantes. A violência no Brasil hoje é um acumulado de problemas sociais. Falta de emprego, falta de saúde, educação, condições básicas, alimentação. Existe muita gente no governo Lula, vamos deixar de ser hipócrita, no governo Lula reduziu esse índice de miserabilidade da sociedade brasileira. Reduziu sim. São dados estatísticos que são mostrados pelo próprio governo federal. Está lá, reduziu de fato. Tirou muita gente da linha da miséria. E isso impactou diretamente na violência. Houve uma redução. Só que no momento, principalmente do governo Dilma, esse índice, ao invés de diminuir mais de quantidade de miseráveis no Brasil, ele estagnou-se, manteve. No governo Temer, ele começou a subir mais, e agora no Bolsonaro ele vai subir lá no teto, vai haver mais miseráveis, porque ele não está se importando com a sociedade, com o povo, principalmente o povo que votou nele, entendeu? Principalmente o povo que votou nele, acreditou na chacota dele, que ele ia fazer ele aparecer. A violência hoje é um problema sério, e ele não está tomando nenhuma medida para corrigir isso, pelo contrário, está tomando medidas para aumentar ela. A violência é uma consequência da falta de condições básicas para melhorar a condição de vida do cidadão brasileiro. E liberar a arma não é uma dessas que vai melhorar a condição de vida do brasileiro. Pelo contrário, vai jogar pólvora e gasolina num local que já está pegando fogo. É isso que ele vai fazer. Tá certo? Não tá certo. Ele está errado. Está erradíssimo. Sim, liberação de armas. Foi feita uma pesquisa pela Folha de São Paulo que mostrando que a maior parte dos brasileiros não quer a liberação das armas, não quer isso, não quer. São brasileiros que são conscientes. Não foram aqueles 38% que votaram em você, senhor Bolsonaro, que querem o porte de armas, mas são os mais de 60% dos brasileiros que não votaram no senhor. Esses não querem liberação das armas. Então, a maior parte da população brasileira não quer liberação das armas, não quer. Se os próprios Estados Unidos estão revendo isso, por que você quer botar uso de armas aqui? É para mostrar, vamos lá, brincadeira, é para mostrar que já que você tem um micropênis, você tem uma arma grande? É isso? Porque existe essa piada aí. Quem quer usar arma é porque tem micropênis. Porque não se garante. É essa piada. Claro que essa piada é uma piada, é uma brincadeira, mas é para mostrar poder. A questão do micropênis é para mostrar poder, já que não tem o poder de fato. Com a arma se sente poderoso. Apontar a arma para a pessoa e disparar e matar uma pessoa. Que vai acontecer isso. Se esse governo liberar. Esse governo já está fazendo tanta cagada. E cagada já está fazendo tanta cagada, mas tanta cagada, muita cagada, que hoje é dia 20. São 20 dias de cagadas que o governo Bolsonaro tem feito. Essa é uma cagada. É cagada pequena, mas é uma cagada que se junta com as outras cagadas que já são grandes. Em 20 dias, ele faz coisas absurdas, coisas que não se devem fazer. Entendeu? E tá aí as provas. Índice de violência absurda no Brasil. São índices cada vez maiores. Cada vez maiores. Então, tá certo fazer uma coisa dessa, liberar armas? Tudo bem, ele só mudou o porte de armas, como você pode solicitar porte de armas, ou 2 itens. Um foi a necessidade de renovar de 5 para 10 anos, e outra liberou para algumas pessoas, alguns grupos específicos, a necessidade de declarar um motivo para o porte de armas. Somente isso.
o restante continua igual, não mudou. Então, essa mudança é pequenininha, até certo ponto aceitável. Até certo ponto aceitável, pelo menos o segundo item. O primeiro, dos 5 por 10 anos, eu não aceito, tem que ser 5 anos. Tá, errado. Mas isso beneficia quem? Esses 5 para 10 anos. Caçadores e colecionadores, principalmente caçadores. Que isso é um pedido principalmente dos caçadores. Para eles não precisarem renovar de 5 anos, renovar de 10 anos, porque eles têm que pagar dinheiro. Renovação você precisa pagar dinheiro. Então, é por isso. E não por outro motivo. Entendeu? Exatamente por isso. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Eu falei desse assunto sobre questão de armas, sobre a mudança no porte de armas, o que aconteceu, até para acalmar um pouquinho os ânimos, que não mudou nada de grave. Mudou só 2 itens, entendeu? Eu só mostrei o que mudou, como era e como ficou. Só mostrei isso, entendeu? Mas o risco de estar liberando as armas no Brasil é muito grande. Já é perigoso, então a gente tem que se movimentar para que isso não aconteça, entendeu? Para que isso não aconteça, para a gente evitar isso, porque é necessário, sim, o diálogo de qualquer coisa, não é por fazer por decreto. Já está errado governar por decreto. Decreto é só em questões emergenciais, e isso não é emergencial. Isso poderia ser aprovado pelo Congresso. Botasse para o Congresso para aprovar. É isso que ele tinha que fazer, não fazer por decreto, entendeu? Decreto é coisas emergenciais, isso não é decreto, isso não é emergencial, entendeu? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço News, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã e tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!